Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Gauch. Para quem não me conhece, eu curso Física Licenciatura na UFSC. Eu faço parte aqui da produção do canal Mulheres na Ciência. Hoje a gente está realizando a segunda live do projeto, sendo a primeira live no Instagram, para comemorarmos aí, então, um ano do canal, né? Nesse dia 6 de setembro. Por conta dessa data, vamos estar tendo uma conversa super legal com a Débora Pérez Menezes, que está aqui comigo agora, que é física nuclear e coordenadora aqui do nosso canal, e também com a Rafaela Samagaia. Eu vou dar uma lida aqui no currículo da Rafaela para vocês conhecerem um pouquinho ela antes dela entrar. A Rafaela Samagaia ela é graduada em Física, mestre em Comunicação Científica pela Universidade de Genebra e doutora em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC. Em suas voltas pelo mundo, a Rafaela trabalhou mais de 15 anos em projetos de ensino de divulgação de ciência para adultos e crianças em instituições brasileiras e europeias. De volta ao Brasil, ela escreveu uma tese sobre educação não formal e aprendizagem fora da escola e utiliza seus conhecimentos cotidianamente na toca. Ela vai explicar um pouquinho sobre a toca para vocês daqui a pouco. Por todas essas coisas, a Rafa é convidada a apresentar seu trabalho em eventos acadêmicos, faz formação de professores e contribui na concepção e realização de projetos de divulgação científica como o SESI Ciências e o SESI Educação Maker. Aqui na Toca, em Floripa, ela participa das atividades diárias com as crianças, mas também desenvolve os jogos e atividades e cuida da formação da equipe. A Rafaela também já trabalhou 6 meses com a equipe de divulgação científica do CERN, 2 anos com a equipe de divulgação da Universidade de Genebra e 3 anos com o Comissariado da Energia Atômica de Paris em um projeto envolvendo pedagogia e ciência. Eu agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí na caixinha de comentários. Lembrando que faltam só 15 inscritos para a gente estar batendo ali os 2.000 inscritos no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E agora eu vou deixar a live no comando da Débora. A Rafaela também vai entrar. E é isso, obrigada. Eu vou desligar aqui, tá, Débora? Daí, valeu? Aí a Rafaela já vai entrar. Tá. Valeu. Vou colocá-la para dentro. Obrigada. Agora eu vou esperar só um minutinho para a Rafaela entrar e aí ficaremos nós duas aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês. Só vou esperar aqui a solicitação dela antes de começar a falar. A Rafaela está entrando aqui como Toca Contraturno, que é a firma que ela, de educação não formal que ela coordena, está aí com a gente. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente deve acreditar na ciência, como é que a gente faz para adquirir um pouquinho de letramento científico e por que a divulgação científica é tão importante. E depois passo a palavra para você falar como é que a gente faz para atrair as crianças para essa conversa tão importante e para uma vida mais plena, quando a gente tem consciência absoluta daquilo que é científico e do que pode não ser, né? Então a gente sabe que a ciência está evoluindo muito rapidamente e está ficando cada vez mais especializada, né? Ninguém pode ser especialista em tudo. Então a gente tem que se contentar em acreditar naquilo que as pessoas que são especialistas em áreas distintas nos falam. E para isso a gente deveria discutir como a ciência é feita já na escola, para que ela não parecesse uma coisa mágica que só está ao alcance de alguns poucos iluminados, né? Porque de fato não é assim. Então é muito importante que as pessoas sejam capazes de distinguir o joio do trigo, né? O que é ciência, do que é pseudociência, do que é fake news, para que não se deixe enganar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, quando nós somos bombardeados com uma quantidade gigantesca de informações falsas e de fake news. Por outro lado, a gente sabe que a ciência goza da confiança do público leigo, né? É justamente por isso que tem tanto charlatanismo fantasiado de ciência. E aí eu deixo a dica para quem tiver interesse, aqui no nosso canal eu fiz um vídeo sobre as enganações quânticas que permeiam aí a nossa vida. E aí eu discuto um pouco como é que esse charlatanismo ganha essa aura de verdade e engana as pessoas que são leigas em ciência, né? Então o que eu queria falar aqui para vocês é como é que a ciência é produzida.
Então, de fato, ela segue uma coisa que a gente chama de metodologia científica. Nada mais é do que um conjunto de regras básicas e de procedimentos que conduzem ao conhecimento científico. E como é que essa coisa surgiu, né? Como é que isso começou? Então, o método científico começou lá atrás, pelo famoso Galileu Galilei, nos anos 1500, 1600, né? E ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Antes do Galileu, a ciência se baseava numa metodologia aristotélica. Aristóteles viveu 300 anos antes de Cristo, né? E ele nessa metodologia aristotélica não existia a necessidade de se confirmar tudo, ou pela experiência, ou pela observação. Então tinha muita coisa que era achada, né? Uma coisa que era mais ou menos era os primórdios aí do que se conhecia. Mas o Galileu, ele foi taxativo quando ele sugeriu que as coisas todas devessem ter uma comprovação experimental. E aí essa proposta foi sistematizada por René Descartes, que viveu entre finalzinho dos anos 1500, começo dos anos 1600, com o que se chama de método cartesiano, que os cientistas gostam tanto, né? Então, o método cartesiano diz pra gente o seguinte: duvide de tudo que você puder duvidar, né? Só existe aquilo que puder ser comprovado. E esse método depois foi testado por Isaac Newton e vem sendo utilizado desde sempre, desde a época do Newton, né, dos anos 1600, 1700. Bom, então o que eu estou falando para vocês é que aconteceu uma coisa que a gente chama de revolução científica aí nos séculos 16 a 18, e a partir dessa revolução científica, os conhecimentos passaram a ser considerados corretos só se são comprovados pela experiência ou, no caso da astronomia, por exemplo, pela observação. Então, as teorias precisam ser firmemente baseadas em experiência. E os procedimentos para colher essas experiências têm que ser acessíveis a todos. Não adianta eu fazer uma experiência aqui na minha casa e dizer para vocês, funciona. Não é assim que a coisa anda, né? Se eu disser que funciona, os cientistas imediatamente vão sair testando se funciona mesmo. Então, o que eu quero dizer é que qualquer descoberta científica precisa ser reprodutível. E aí entra o papel do que a gente chama de comunidade científica. Então, as comunidades científicas são grupos de cientistas ou pesquisadores que trabalham simultaneamente em diversas partes do mundo, produzindo conhecimento e validando aquilo que foi produzido por outros cientistas em outros laboratórios, em outras partes do mundo. E tudo que essa comunidade científica faz é tornado público por meio do que a gente chama de papers, né? São artigos publicados em revistas especializadas que são arbitradas. Arbitrada significa que existe um corpo de técnicos que avalia esse trabalho, ou esse paper, ou esse artigo, antes dele ser publicado. Muito bem. Depois que esse artigo está publicado nessa revista especializada, ela fica acessível. Então, todo mundo que trabalha naquela área pode ler esse artigo e pode tentar reproduzir o que está escrito ali. E mais do que isso, pode usar aquele conhecimento para produzir novas coisas em cima daquilo que foi proposto. Quando a maioria esmagadora dos cientistas consegue produzir novos resultados a partir de um trabalho específico, a gente diz que a comunidade entrou em consenso. Isso é, as pessoas aceitam aquilo, aquele determinado conhecimento, teoria ou experiência, como sendo algo válido naquele momento. A ciência evolui, né? Então, justamente porque a ciência evolui, e essa é uma dinâmica constante, algumas coisas são alteradas ao longo do tempo. Mas, enfim, isso para dizer para vocês que cientistas muito famosos, né? Vou citar aqui alguns nomes que eu escolhi. Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein, Liz Meitner, Stephen Hawking, mais moderno, né? Charles Darwin, Linus Pauling. Eles só fizeram propostas revolucionárias porque antes deles existia uma ciência normal, uma ciência produzida constantemente e validada constantemente por uma grande comunidade científica. E além disso, esses grandes cientistas,
eles só têm a sua relevância de fato consolidada, eles só ficaram tão famosos porque milhares de outros cientistas continuaram testando e validando essas sacadas tão especiais, né? Que foram feitas por eles e foram desenvolvendo aplicações em cima do que esses cientistas aí tão famosos disseram ou fizeram. Bom, agora a ciência, ela também tem problemas, né? Porque a ciência é feita por seres humanos. E aí tem uma palavra que eu adoro, né? Onde há seres humanos, existem humanices. Então, os seres humanos erram, os seres humanos cometem fraudes e coisas desse tipo. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos, né? Um exemplo de uma fraude e um exemplo de um erro. O exemplo de uma fraude, eu procurei, acho que é a mais famosa que existe, né? É a história da fusão a frio. Então, o que é fusão? Fusão é o que o Sol faz, né? Então, junta 2 átomos de hidrogênio num átomo de hélio e nos manda um monte de energia na forma de radiação, de calor. Muito bem, o ideal seria a gente conseguir fazer isso aqui na Terra, né? Se a gente pudesse fazer a fusão, aqui a gente conseguisse fazer isso, a gente teria uma energia barata e disponível para todo mundo. E os cientistas tentam fazer isso. Existem grandes laboratórios, né, que trabalham com equipamentos que são chamados de tokamak, onde se tenta fazer a fusão. Mas isso ainda não está no estágio que pode ser aplicado aí para a gente usar, né, carregar o nosso celular, por exemplo. Imaginem que em 1987, 2 fulanos, 2 químicos, chamados Fleischmann e Pons, disseram que tinham conseguido fazer fusão a frio, né? Então, imagina, a fusão lá no Sol, temperaturas altíssimas. Eles disseram que com o cátodo e o anodo, que é mais ou menos a base de funcionamento de uma pilha, eles conseguiam fazer a fusão. Bom, eles ficaram muito famosos naquele momento, ganharam dinheiro para reproduzir isso. Só que essa coisa não foi validada. Todo mundo saiu tentando reproduzir a fusão a frio aí no mundo sem conseguir. Isso é uma fraude, né? De fato, eles fraudaram, eles tentaram enganar, mas não conseguiram. E erros? Existem erros também. E aí eu vou dar um exemplo bem da moda, né? Que é a cloroquina. Então, de fato, eu vou pegar aqui a data, no dia 22 de maio de 2020, foi publicado um artigo na revista Lancet, que é a revista mais conhecida nessa área, ligada com a medicina e com a bioquímica, sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, dizendo que ela poderia ter algum efeito no tratamento de pessoas com Covid-19. Bom, depois ficou confirmado e foi consenso, né, que é o termo que eu usei agora há pouco na comunidade científica, de que isso não era verdade, né? Foi um erro, isso não foi uma fraude, foi um erro. E para a gente saber que uma coisa foi errada, do ponto de vista científico, a revista que publicou aquele trabalho, que foi a Lancet, ela carimbou o trabalho assim, ó, retracted, significa esse artigo foi retirado, porque foi um engano. A cloroquina não pode ser usada. Ela não tem o efeito que se pensou que ela tivesse, né? Então, esse é um exemplo de erro da ciência. Então, para ir no caminho de concluir, o que eu queria dizer é que o método científico ele é muito robusto, né? Então, ele elimina os erros, ele elimina as fraudes, ele proíbe os achismos. Mas tem um tempo para isso acontecer. A ciência leva um tempo, né? E aí, a Covid-19 nos mostram muito sobre a ciência, né? Nos dão provas cabais que corroboram posturas científicas. Por exemplo, a imunização depende da vacina. E todo mundo tem que ser vacinado, né? A maior contingente possível de pessoas deve ser vacinado para que esse vírus deixe de se espalhar. Por quê? Porque sempre tem aquelas pessoas que não podem ser vacinadas. Ou porque são alérgicas, ou porque têm um sistema imunológico deficitário, e daí para frente, né? Então, para proteger essas pessoas mais delicadas, todo mundo em volta delas tem que estar vacinado, porque aí o vírus não chega nela. Outra coisa importante, né? Darwin estava super certo, né? Aquela teoria da evolução de Darwin é isso mesmo, né? Então, a Covid-19 foi uma mutação que deu certo, né? Ou deu errado, com o nosso azar, mas foi uma mutação. Segundo Darwin, os que sobrevivem não são nem os mais inteligentes, nem os mais fortes.
são aqueles que conseguem se adaptar melhor ao ambiente, né? Então ali teve um vírus que se adaptou num ambiente meio humano, meio de animal e saiu esse vírus contaminando todo mundo. E o fato de que a ciência é lenta, que ela tem o seu tempo, a gente também está vendo, à espera de que essa vacina saia. Quando houve aquela discussão, os assintomáticos transmitem ou não transmitem, a ciência estava procurando saber, né? Nada, quando vem uma pergunta, a resposta nunca é imediata, né? Quanto tempo leva a imunização? A pessoa que foi contaminada, será que ela está imunizada para sempre? Será que ela pode ser recontaminada? Essas coisas ainda estão sendo discutidas, né? Não existem respostas absolutas para essas duas perguntas ainda. Muito bem. Então, para concluir nossa conversa, eu queria dizer que a ciência, ela trabalha para descartar ou para confirmar hipóteses. Mas as pessoas que são adeptas das mentiras, né, das fake news, das pseudociências, elas trabalham com uma lógica completamente diferente. É uma lógica obtusa do prove que eu estou errado. Né? Então percebam, eu estou falando aqui para vocês que os cientistas o tempo todo têm que provar que estão certos e os outros cientistas têm que reproduzir aquele resultado. Mas as pessoas aí que não estão interessadas em ciência e querem roubar a cena, elas dizem o seguinte: não, a Terra é plana, prove que eu estou errada, né? É muito mais complicado. Imagine para uma pessoa leiga, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do galo com o sol, né? Então, todo dia, antes do sol nascer, o galo canta, né? Então, para uma pessoa que é leiga, eu posso chegar e dizer assim: imagina, o sol nasce porque o galo canta, ou o galo é quem faz o sol nascer. Então, uma pessoa que nunca morou num local onde não tem galo, né? E o sol nasce todo dia, pode até acreditar que isso é verdade. E claro que se eu traduzir isso para uma coisa cientificamente muito mais complicada, é um modo de mostrar como é fácil enganar uma pessoa que é leiga num assunto, né? Então, por que a gente tem que acreditar na ciência? Porque ela é fascinante, ela está aí, ela nos dá a possibilidade da gente estar fazendo essa live aqui agora. Ela nos dá coisas incríveis todos os dias. Então, ninguém precisa saber tudo. Mas o que a gente precisa saber é aprender em quem confiar, né? E para isso a gente precisa ter respaldo na literatura especializada, né? Então, não adianta, se eu quero ter uma informação, não adianta eu pegar um grupo do WhatsApp de pessoas da minha família que não necessariamente tem informação especializada na área do conhecimento que eu quero saber, certo? Eu tenho que ir na fonte. Se eu não consigo ir na fonte porque os termos são muito complicados ou porque é muito difícil, eu tenho que ir numa pessoa que saiba me explicar isso de forma mais objetiva. Com a internet isso não é difícil, mas a gente precisa ter cuidado em quem procurar e onde procurar essas coisas, né? Muito bem, a gente precisa muito mais cientistas do que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa tentar atrair crianças para a ciência, porque o número de cientistas que a gente tem no mundo é muito pequeno e no Brasil menor ainda, né? E como é que a gente faz para atrair essas crianças, né? A principal característica de um cientista não é ser gênio. A principal característica de um cientista é ser curioso. É fundamental que um cientista seja curioso para ele não desistir, para ele não se contentar com qualquer resposta, né? Para ele usar o método cartesiano e duvidar até ter certeza de que aquilo está certo, né? E como é que a gente faz para trazer as crianças? As crianças nascem curiosas, elas são muito curiosas. É a sociedade que vai cortando e vai podando a curiosidade das crianças, quando manda elas pararem de se sujar, ficarem quietas, serem mais educadas, né? Não que a criança não tenha que ser educada, mas a gente poda demais, às vezes, a curiosidade da criança. Muito bem, então, para dar o gancho aí para esse discurso de como fazer para lidar com as crianças, eu vou passar a palavra agora para a Rafaela, e ela vai nos falar um pouquinho da toca e da experiência que ela tem sobre esse assunto. Rafaela. Então, é difícil falar da toca no meio de uma conversa tão rica, tão cheia de gancho, dá vontade de conversar sobre muitas coisas, né? Eu acho que a Débora deixou muitos
muitas pontas aí nessa conversa que daria vontade de interagir. Então, minha proposta é que eu vou falar um pouco da toca, porque é uma coisa diferente, que eu não sei se as pessoas que estão participando conhecem, e da nossa proposta, do nosso jeito de pensar a ciência junto com as crianças, junto às crianças, não junto com as crianças, né? A gente não faz ciência, a gente comunica elementos da ciência. Então, eu vou falar um pouco da toca, da proposta que a gente tem, e depois são as perguntas que direcionam a continuidade da conversa. Acho que essas coisas que a Débora levantou trazem uma discussão muito interessante sobre qual é o lugar das pessoas no meio de tanta coisa, né? Porque é muita coisa, é o processo, é o tempo, é o conteúdo, é a validação, essa coisa da confiança que pode gerar, justamente porque as pessoas confiam em especialistas, é que elas vão parar na mão de pessoas que se dizem especialistas. Enfim, tem uma série de coisas que dá para a gente conversar, daí as outras pessoas direcionam a conversa. O que acontece? A gente a toca contraturno, antes da pandemia, né, era um espaço físico, uma casa, onde a gente recebia as crianças no contraturno escolar. Então, as crianças que iam para a escola de manhã, iam para a escola, depois tomavam uma van, vinham para a toca e ficavam conosco até 7h30, 7 horas da noite, quando os pais, indo para a casa do trabalho, passavam para buscá-los. Quem ia para a escola à tarde, a mesma coisa, chegava cedinho na toca, 7 horas da manhã, ainda com sono, com a mochila na mão, ficava conosco a manhã inteira, depois almoçava e a van levava eles para a escola, onde os pais iam buscar depois. Então, a proposta da toca era justamente fazer uma parceria com as famílias, uma parceria de educação das crianças. Então, a gente se interessava por tudo que tivesse a ver com as questões educacionais das crianças. O tempo que as crianças estavam na toca, elas se alimentavam, elas brincavam, elas tinham tempo livre, né? Porque isso também é importante e as crianças pensam desse jeito. É importante a gente entender como elas pensam para poder se relacionar com elas, ouvir o que elas dizem para poder trazer as informações que interessam. Então tinha todo esse aspecto da vida de criança, né? Não era um lugar onde a gente ensinava um monte de ciência e fazia um monte, né? Tinha tempo para tudo isso. Além desse tempo livre, as crianças também tinham apoio para fazer as tarefas da escola, porque a gente entendia que enquanto elas estavam fazendo a tarefa da escola e a gente acompanhando elas, conseguia entender como que as crianças pensam. Porque assim, cada uma pensa de um jeito. São universos completamente diferentes e a gente precisa entrar nesse universo. Não dá para deixar para as crianças, a gente apresenta a ciência como ela é, respeitando todos os conteúdos e as questões e tal, e deixa para as crianças o trabalho de entender. Elas não dão conta, né? A gente que tinha, fazendo as tarefas, tentava entender como que as crianças pensam, que tipo de explicação funciona, que tipo de assunto interessa, quantas crianças trabalhando juntas rende e quantas não rende, em que momento do dia elas são mais eficazes para pensar coisas complexas, todas ao mesmo tempo, né? Uma série de coisas assim que foram se mostrando muito importante para a gente tratar assuntos complexos com as crianças. Então, além de fazer as tarefas com elas, a gente também tinha os projetos que a gente chamava. Então, a Toca tinha uma oficina e as crianças, a gente tinha pelo menos 1h de manhã e 1h30 à tarde, em que a gente sentava com as crianças, eles tinham as ideias, a gente ajudava a criar um projeto, ajudava a ver o que precisa, fazer uma lista de materiais, reconhecer o que a gente tinha na oficina, que ia, assim, tudo. Madeira, sucata, argila, plástico, qualquer coisa servia para a gente desenvolver os projetos com as crianças. E a gente foi se dando conta
de que a maior complexidade, as crianças têm ideias, muitas ideias, né? A maior dificuldade é a gente ajudar a transformar essas ideias em alguma coisa que possa ser construída. E por que isso é tão difícil? Porque quando as crianças dizem, eu quero construir um robô, na minha cabeça, eu digo, não vai dar, menino. Não vai dar porque você não entende de eletrônica, porque a gente não consegue manipular metal, porque a robótica a gente tem que começar pelo começo. E aí, na ideia dele, o robô não era nada do que eu queria, do que eu imaginei que ele queria construir. Se eu disser para ele, vai para a oficina e faz a versão inicial do seu robô, aí eu vou entender o que ele quer. E aí eu vou trazer as melhorias que eu tiver, que eu conheço, que eu vou trazer o que eu sei, e vou ajudar ela a ver um robô um pouco mais complexo. E assim a gente fazia o dia inteiro. Eles querem ouvir música, beleza, mas nós aqui somos um coletivo. Que música você quer ouvir? E aí a gente ia trabalhando, o que é uma música, que música que eu trago, que música que eles trazem, qual é a diferença. E a gente ia fazendo com que o conceito de música legal fosse ficando cada vez mais complexo. A mesma coisa a gente fazia com alguns conteúdos de ciência, e isso acho que é uma coisa que vale a pena destacar no trabalho da Toca, de fato, mas também dentro da ideia de educação não formal. O que é educação não formal, né? É toda atividade educacional que tem uma intenção pedagógica, né? A gente quer que eles aprendam alguma coisa, mas a gente não está dentro de um contexto que estrutura o que vai acontecer, que decide como que as crianças vão estar distribuídas, ou quanto tempo que elas vão passar, ou o que elas vão aprender. Então, toda vez que a gente está dentro de uma situação de educação, com uma intenção pedagógica, com um projeto por trás, mas fora da escola, fora da certificação, fora da estrutura, a gente está fazendo o que a gente chama de educação não formal. Né? E nesse contexto, a gente achou, quando pensou a Toca, que é muito mais interessante a gente expor as crianças a um conjunto de conteúdos que são científicos, mas que também são conteúdos de cultura organizada e compartilhada, né? Então, elementos que para a gente ajudam a pensar, mas que não são científicos necessariamente, e conhecimento formal de modo geral, né? Porque a gente, por exemplo, essa semana semana passada, a gente contou para as crianças, sei lá, tem 1000 oficinas que eu podia citar, mas a gente contou para as crianças a história do roubo da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa que foi roubado há muito tempo atrás. O Picasso foi preso por causa disso, né? E aí teve todo um imbróglio que levou 2 anos para o quadro aparecer de volta. Então, para as crianças, eles estão ouvindo uma história da Mona Lisa, de um quadro. Assim como quando a gente conta as histórias da mitologia grega. Para eles é só isso. A gente vê a ciência por trás. Um jeito de pensar, um jeito de estruturar, um jeito de validar, Rafael, um jeito de acreditar. Oi. Desculpa te interromper, que tem 2 perguntas aqui que estão rodando que são particularmente importantes aí no contexto do que você está falando, que acho que você podia falar agora e não lá no final. Tá, onde é que fica lá. Esse projeto? E a outra é se é pública ou privada, e qual a composição, raça, cor, idade das crianças? Tá, então assim, o projeto, como eu dizia, o espaço físico da Toca funcionava aqui em Florianópolis, aqui no meio, próximo de uma série de escolas privadas. A Toca foi um espaço, enfim, a Toca física foi um espaço privado, já vou dizer por que eu estou falando assim. Então, a Toca começou como um projeto de contraturno, uma espécie de laboratório, né? Eu trabalhei com a educação maker do SESI, e fiquei com muita vontade de fazer muita coisa que não cabia naquele projeto, mais as experiências passadas e a formação. Então, a Toca começou como um laboratório. Era um espaço físico, a gente recebia no máximo 20 crianças por período, para ver, né? Porque tinha um envolvimento que não é dar um curso para as crianças, é compartilhar a vida dessas crianças, algumas todos os dias, né? Então, a gente tinha um envolvimento com as crianças que ia muito além
de simplesmente senta aí, vai ter uma oficina de 1 hora. A gente fez isso porque a gente precisava aprender o que funciona com as crianças, o que dá certo, o que eles entendem, como é que a gente consegue contribuir, porque é muito difícil. Os professores, quem trabalha dando aula de ciência para criança pequena, sabe o quanto é difícil a gente entrar no mundo deles e trazer alguma ciência, né? Então a Toca ficava em Florianópolis, veio a pandemia, a gente fechou o espaço físico, porque não parece ter sentido para nós receber as crianças sem segurança para eles, para a equipe e tudo isso. Então a gente encerrou, ao menos por enquanto, o espaço físico e passamos para o modelo online. Então, no modelo online, a gente mantém aquilo que para a gente é essencial. São oficinas online, tem até no máximo 5 crianças por chamada, que é para a gente poder atender de verdade cada um. A gente modifica as propostas em função das crianças que estão nas oficinas, quer dizer, tem que se inscrever antes, porque a gente vai conhecendo as crianças, faz uma entrevista, muitas eram as crianças que estavam conosco no presencial, então a gente sabe, isso aqui funciona com o fulano, isso aqui não funciona com o ciclano, vai estar tal, porque a gente recebia crianças de 6 a 12 anos, e trabalhava com as crianças juntas, isso parece realmente muito importante. E nas oficinas online continua sendo assim. Então a Toca era em Florianópolis, agora a Toca é online, qualquer criança de qualquer lugar pode vir. Sobre raça, gênero e todas essas informações mais específicas, a Toca durou só 2 anos e tinha um grupo muito pequeno de crianças para que isso seja uma coisa muito relevante, né? Era um espaço privado e muito próximo de escolas privadas, então assim, o custo disso tudo determinava quem podia e quem não podia vir, né? Então isso é um problema muito sério que eu tenho com o trabalho que a gente faz, né? E então a gente está consolidando um projeto para que todo o material que a gente produz seja disponibilizado num site de graça, né? Livre, para que as pessoas possam baixar, usar, interagir conosco, conversar. E a gente ir melhorando esse material. Então, a gente tem produzido um volume imenso de coisas, tem oficina de experiência científica, tem ciência para criança de 5 a 7, oficinas artísticas, e todas elas têm a ciência por trás. Porque se a gente vai fazer culinária, não tem como fazer culinária sem falar de ciência. A gente decide se põe o biscoito no forno frio ou no forno quente, falando de ciência, falando de calor, a gente decide o tempo de cozimento, pouco tempo em forno alto ou muito tempo em forno baixo, falando da água que tem dentro, olhando a receita. A gente decide se quando o biscoito saiu mole, ele vai endurecer ou não, pensando no que tem dentro, né? Então, a oficina de culinária tem ciência, a oficina de arte tem ciência, a oficina de história tem ciência, e tá tudo ali dentro. E esses materiais, a gente deseja que eles fiquem disponíveis num site, mas isso ainda está em produção, né? Eu tinha um monte de coisa para falar, claro que a gente nunca dá conta, né, de falar de tudo. Vou te interromper de novo, porque tem algumas perguntas aqui que acho que são importantes, e depois você pode ver como é que se insere. Vamos lá, isso que importa. Quais crianças podem se inscrever, se as inscrições continuam abertas, como entrar em contato, e qual a formação das pessoas que trabalham nesse tipo de projeto, qual o endereço do site, aí as coisas básicas. Tá. Eu acho que as perguntas mais práticas, como entrar em contato, a gente tem o Instagram da Toca Contraturno, tem o site, vem pra toca.com. Isso as pessoas vão encontrar muito fácil. É só curtir lá a Toca Contraturno no Insta mesmo, que vai entrar em contato direto comigo mesmo. Sou eu quem responde as mensagens, eu que cuido disso. Né? Então isso sim, pode se inscrever ainda. Como eu disse, a gente tem um grupo de 5 crianças por chamada, é o máximo que a gente atinge, então as inscrições não cabem muitas crianças, mas a gente segue
tentando duplicar as oficinas, ampliando o programa para que possa receber mais crianças. O material gratuito vai ser um projeto, tá, em fase, digamos, quase final, porque é um desejo muito grande. A Toca tem uma linha de jogos também, de canastra das equações, química no tabuleiro, tem um jogo de perguntas que é focado na pesquisa, enfim, que é muito legal, que envolve várias ciências. Isso também a gente deseja que isso vire público, mas todo esse projeto ainda está em desenvolvimento. Eu não sei dizer um dia em que vai estar tudo lá no site, mas a gente está trabalhando duro para que aconteça o mais rápido possível, né? Então, e aí tinha uma pergunta relevante. Quais as formações das pessoas que trabalham no projeto? Tá, assim, no começo, a minha ideia era que não tivesse ninguém da pedagogia, nem professores, porque o vínculo com essa coisa de ensinar as crianças é muito forte. E aí a gente se deu conta, e se dá conta ainda, que as crianças ficam meio, não funciona muito bem dentro do nosso contexto, quer dizer, fora da educação formal, fora da certificação, fora da escola, você querer ensinar as crianças é difícil, é uma coisa que eles meio que recusam. Além disso, vem com esse modelo de como ensinar, de como aprender, de como medir, tudo isso não faz parte da proposta da Toca, né? Então a gente começou dizendo assim, não, eu falei, não, só cientista, a gente quer biólogo, a gente quer físico, a gente quer engenheiro, a gente quer gente que pensa ciência, gente que pensa como cientista, porque a gente quer que eles conversem sobre isso com as crianças. Mas aí, essa primeira versão da equipe não dava conta da complexidade das crianças. Lidar com eles é difícil, é complexo. Você precisa entender de cérebro, entender de aprendizagem, entender de fazer a distinção entre uma criança rebelde e uma criança com fome. Parece evidente, mas não é, né? Você começa a ver os conflitos começarem a aparecer, você fala, calma, pessoal, vamos beber água, né? Vamos lá para dentro no ar-condicionado, vamos lanchar, depois a gente fala disso, e a gente vê que os problemas desaparecem, porque a criança estava com baixa glicemia no sangue, isso deixou ela nervosa, e aí tudo tem outra dimensão, e as pessoas passaram 1 hora tentando resolver um problema que não existia, porque a gente resolveu de outro jeito, justamente olhando cientificamente para esse problema. Então a gente foi migrando para uma equipe um pouco mais complexa. A gente hoje tem uma pedagoga, que é uma pessoa que é muito referência para a gente e para as crianças, né? A gente tem estudantes de pedagogia, tem a mim, eu sou física de formação, tenho mestrado e doutorado em educação e mestrado em comunicação científica, né? Então tem um perfil aí que é um pouco diverso. A gente tem uma pessoa que é arquiteta, que é uma arquiteta que trabalha com, enfim, como arquiteta, que projeta hangar de avião, e que a gente tem a alegria de tê-la conosco, ajudando a pensar as crianças, a pensar a arte, a pensar projeto, a pensar essa relação que as crianças têm, enxergam ou não entre 2D e 3D. Parece bobo, né? Mas tudo que as crianças veem na tela é 2D. Quando elas têm que reproduzir em 3D, não é trivial para elas. Elas não estão preparadas. Tem muito adulto que não está preparado para isso ainda. Não sabe ler mapa, né? Sabe usar GPS, porque é mandado pela voz. Mas não sabe ler mapa, porque isso do 2D, 3D é uma coisa complexa. Então a gente tem essa arquiteta aí, que é maravilhosa, cheia de talentos. Então a gente tem estudante de pedagogia, a gente tem estudante de medicina e a gente tem uma outra física que também trabalhou com divulgação científica há muito tempo atrás e que está voltando, que é a nossa nerd de plantão. Enfim, no site da Toca tem informação sobre a equipe também. A gente foca bastante em uma relação forte com a ciência, né? Assim, de apreciar isso, de se interessar por isso, de estudar isso, né? De aplicar isso na sua vida. Então a gente
E a gente foca muito nas experiências pessoais também. Pessoas que viajaram, pessoas que se interessam pelo mundo de uma maneira ampla, que falam outras línguas, porque a gente entende que isso amplia o universo de pensamento e deixa as pessoas mais complexas. E pessoas mais complexas dá certo com as crianças, é muito bom. Muito bem. E tem mais alguma coisa que você quer falar pra gente aí, antes de eu retomar? Não, acho que você pode retomar, eu já falei bastante, mas tem muitas coisas que eu poderia continuar falando, mas acho que vamos dividir a palavra, né? Eu acho que a gente agora já não tem mais muito tempo, né? Porque a nossa live aqui eu tô vendo que tá chegando uma pergunta aqui, não é tudo que eu consigo ler, então eu fico esperando a Gabriela reproduzir lá, porque aí quando ela sobe um pouquinho, ela come aqui para mim. É possível divulgar o projeto em escolas de rede municipal ou estadual, incentivando as crianças a participarem? A gente vai com calma na divulgação, porque a gente não dá conta de atender um volume muito grande de crianças. Eu vou dizer assim, Andréia Pimenta, segue a gente lá no Insta. Assim que o projeto de disponibilizar os materiais gratuitos tiver ok, tiver funcionando, eu espero que isso aconteça esse ano ainda. Vai ter um canal no YouTube, brincadeiras para as crianças entrarem lá e usarem os vídeos para aprender. Não são vídeos para assistir, essa não é a pegada da Toca. A gente nunca propôs nada que as crianças assistissem. Eles têm que fazer coisas. Então a gente está bolando jogos através do vídeo, que a criança joga o dadinho em casa, vê o que vai acontecer, vai para frente, vai para trás no vídeo, para eles estarem ativos, eles estarem produzindo coisas. Tudo isso a gente está trabalhando muito duro para que esse ano ainda esteja disponível, e aí a gente vai divulgar lá no site da Toca. Aí você joga para o mundo e a gente quer mais é que isso chegue, quanto mais longe chegar, melhor. Hoje, a Toca Online, qualquer pessoa pode ir lá, clicar, ver, a gente divulga a programação toda semana, pode se inscrever, né? É privado, por enquanto, a gente ainda não conseguiu essa estrutura toda, então é privado por enquanto, mas estamos no caminho aí para ampliar para quanto mais gente, melhor, né? Muito bom. Então, aqui para encerrar, ainda tem algumas coisinhas que eu queria falar para vocês. A primeira delas é que eu em especial, gostaria muito de agradecer o papel que tem sido desempenhado pelas associações científicas no Brasil nesse momento. Em 2020 está sendo um ano especialmente difícil para os cientistas, estão tendo que rebolar para fazer, muitas vezes em casa, aquilo que era feito no laboratório, orientar alunos à distância. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e a Sociedade Brasileira de Física tem tido um papel importantíssimo para lutar pelos cientistas em frentes que são muito importantes e que estão sendo desmontadas, né? Então, para que essa coisa não caia por terra quando a pandemia acabar, para que ainda exista condições de se fazer ciência no Brasil, pelo menos essas são as duas das quais eu participo, né? A Sociedade Brasileira de Física e a Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência têm feito um papel enorme. E aí, voltando aqui para o canal Mulheres da Ciência, eu queria contar para vocês que a gente está preparando uma série de vídeos sobre astrologia, né? Por que astrologia? Porque seria muito legal que as pessoas que acreditam tanto em horóscopo entendessem o que tem por trás disso, né? Então, a gente fez uma série aí de 8 vídeos, alguns mais curtos, outros mais lentos, que vão desde o movimento da Terra até como é que a gente sabe a distância das diferentes estrelas e galáxias, qual é a diferença entre astronomia e astrologia, e várias outras coisas, né? E essa série vai entrar no ar no próximo dia 16 de setembro. É uma quarta-feira, é um dia excepcional, mas depois, a cada 15 dias, no dia 18, vai ser o primeiro vídeo sobre os movimentos da Terra, e a cada 15 dias a gente vai ter um vídeo novo da série de astrologia. Então, não percam, assistam, porque eu tenho certeza que você acredite ou não em astrologia, tem muita coisa para aprender nos vídeos que vão aparecer por aí. E, para finalizar mesmo, eu queria dizer que o nosso canal é um canal
onde todo o material é produzido por mulheres, sempre são as mulheres que vêm aqui divulgar qualquer assunto, que pode ser tanto ligado uma coisa mais simples, né, do tipo, por que que o céu é azul, como funcionam as auroras, como uma coisa mais sofisticada, entre a diferença de vírus e bactérias, DNA e RNA, coisas desse tipo. Mas tem um homem que é importantíssimo nesse nosso canal. E esse homem se chama Kevin Schroeder, que faz a edição de todos os vídeos. Então, sem o Kevin, o canal ia existir, mas eu tenho certeza que a qualidade das imagens ia ser muito diferente. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Kevin, apesar de ser um canal de mulheres na ciência, né? A gente quer também que os homens façam ciência e a gente não quer um mundo sem homens. A gente quer um mundo de homens que apoiem as mulheres, mas um mundo com muitos homens assim, como o Kevin. Então fica aqui o nosso agradecimento especial a ele. E também aí a Rafaela por ter contribuído com esse assunto que é tão importante, né? Para a gente tentar usar esse aprendizado das crianças, aprendizado da ciência pelas crianças de uma forma lúdica, para que elas incorporem isso de uma forma que nunca mais elas deixem de ter curiosidade de pensar em ciência. E aí ficou uma dica aí, para quem mora em cidade que tem museu de ciência, São Paulo, Rio, Porto Alegre, tem excelentes museus de ciência, que os pais incorporem essas atividades no dia a dia das crianças. Meu filho morou na Austrália quando ele tinha entre 9 e 10 anos, né? E uma vez por mês, a atividade escolar da sexta-feira era um dia no museu. Então, não era sempre museu de ciências, né? Às vezes eram museus de arte. A gente tem uma deficiência enorme de museus, mas eles existem, né? Então, se for possível, se na cidade de vocês não tiver um museu, Recife também tem museus, né? Se não, programem viagens que incluam museus de ciência, porque as crianças adoram. E sempre tem mediadores que entendem de ciência para explicar, fazer um pouquinho disso que a Gabriela falou pra gente, né? De tentar explicar, vamos botar no forno, o bolo no forno quente ou no forno frio, explicam isso de uma forma tão bonita pra gente. Então é isso, eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui. E quem não está inscrito no canal, faltam muito poucos inscritos para a gente atingir os 2.000. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal, que a gente também está aqui fazendo um trabalho público, né, para passar letramento científico e um pouquinho de informação científica para o maior número de pessoas possível. Rafaela, quer encerrar? Queria agradecer as pessoas que estão participando, né? Agradecer o convite do canal. Fiquei, né? A Toca fica super orgulhosa de fazer parte dessa iniciativa. Acredita na ciência, acredita nas mulheres na ciência. E, enfim, vamos continuar conversando e ficamos disponíveis para as próximas. Acho que o nosso vídeo vai lá para o canal e aí mais perguntas, mais comentários, vocês podem deixar lá que a gente vai vê-los, tá bem? Então, muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Até mais.